Olá, amados aqui da Sala de Justiça. Tudo bem com vocês? A nossa história de hoje é sobre Angela Brosso e Melanie Bernas. Esse caso é conhecido como Canal Killer, por causa do local onde tudo aconteceu. Em 1992, a cidade de Phoenix, no Arizona, parecia viver mais um verão comum no deserto americano. Trilhas ao longo de canais de irrigação eram usadas por ciclistas, corredores e moradores que buscavam ar fresco no fim da tarde. Nada indicava que aquela paisagem tranquila se tornaria cenário de um dos casos criminais mais perturbadores do estado. Em questão de semanas, duas jovens mulheres seriam brutalmente assassinadas e o medo se espalharia pela comunidade. O que parecia um ataque isolado rapidamente começou a revelar um padrão sombrio. Durante anos, o responsável permanecia invisível, vivendo uma vida aparentemente comum, enquanto familiares aguardavam respostas que pareciam nunca chegar. E se você gosta de histórias de crimes reais, você está no lugar certo. Já deixe seu like, seu comentário, se inscreva e compartilhe. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite. Seja muito bem-vindo. Aqui no canal da Sala de Justiça, eu conto e reconto crimes reais para quem gosta de true crime. Agora, vem comigo que no caminho eu te explico como tudo isso aconteceu. E enquanto isso, na Sala de Justiça, eu vou contar agora para vocês um pouco sobre quem era Angela Brosso. Angela Brosso era uma jovem estudante universitária de apenas 21 anos. Ela vinha de uma família estruturada, tinha pais e irmãos e era descrita como uma jovem dedicada aos estudos, com rotina ativa e muito próxima da família. Em 1992, ela saiu para andar de bicicleta à noite ao longo do canal em Phoenix, algo comum para moradores da região. Seu desaparecimento mobilizou buscas intensas. O caso gerou pânico imediato na cidade. Seu desaparecimento mobilizou imediatamente parentes e amigos que participaram ativamente das buscas. O corpo foi encontrado no dia seguinte em circunstâncias extremamente violentas, o que chocou profundamente a comunidade. A brutalidade indicava que não se tratava de um simples assalto ou ataque aleatório comum. E a pergunta é: e como tudo isso aconteceu? Na madrugada de 21 de novembro de 1992, Angela Brosso saiu para andar de bicicleta perto do canal em Phoenix. Horas depois, seu corpo foi encontrado em circunstâncias extremamente violentas. A cena indicava não apenas homicídio, mas um nível de brutalidade que chocou até investigadores experientes. Angela foi atacada enquanto andava de bicicleta ao longo do canal em Phoenix. De acordo com as evidências apresentadas no julgamento, ela foi estrangulada. Após a morte, houve mutilação extrema. Esse detalhe foi um dos aspectos mais chocantes do caso e teve grande peso na caracterização da brutalidade do crime. A violência demonstrou não apenas intenção homicida, mas também comportamento altamente agressivo e desumano, algo que marcou profundamente a investigação. A comunidade ficou em estado de alerta imediato. Pais passaram a proibir filhos de sair sozinhos, mulheres evitavam caminhar desacompanhadas. A polícia intensificou patrulhas na região, mas o agressor já havia desaparecido. Sem testemunhas claras e com tecnologia limitada para a época, o caso rapidamente se tornou um quebra-cabeça angustiante. Menos de um ano depois, em setembro de 1993, outra jovem chamada Melanie Bernas desapareceu após sair para andar de bicicleta na mesma área de canais. Agora falarei um pouco sobre Melanie Bernas. Melanie ainda morava com seus pais e irmãos e tinha uma rotina comum para alguém de sua idade. Trabalhava e andava de bicicleta na região do canal, algo considerado normal na época. Em 1993, ela também saiu para andar de bicicleta perto do Arizona Canal quando desapareceu. Melanie Bernas, em 1993, era uma adolescente de 17 anos. Ela ainda morava com seus pais e irmãos e tinha uma rotina comum para alguém de sua idade. Melanie trabalhava e andava de bicicleta na região do canal, algo considerado comum na época. Também estava andando de bicicleta perto do Arizona Canal quando desapareceu. O corpo foi encontrado dias depois. As semelhanças com o caso anterior eram claras. O local isolado, bicicleta, canal, violência extrema. Foi nesse momento que as autoridades passaram a considerar fortemente a atuação de um mesmo agressor.
Melania tinha apenas 17 anos, o que aumentou ainda mais a comoção pública. Dias depois, seu corpo foi encontrado próximo ao local do primeiro crime. Melanie também foi atacada enquanto andava de bicicleta, perto do mesmo canal. Ela foi estrangulada e seu corpo foi deixado próximo à área do ataque. Embora o crime tenha sido extremamente violento, o padrão foi considerado consistente com o assassinato anterior, o que levou os investigadores a suspeitarem de um mesmo autor. As semelhanças eram impossíveis de ignorar. Mesmo padrão de ataque, mesma região, mesma violência extrema. Nada agora havia mais dúvida. Um assassino estava à solta. A mídia local começou a usar um apelido que marcaria o caso por décadas: o Canal Killer. O medo deixou de ser especulação e passou a ser rotina. Cada trilha vazia parecia esconder perigo. A investigação mobilizou dezenas de agentes. Evidências físicas foram coletadas cuidadosamente. Amostras biológicas foram preservadas. Perfis comportamentais começaram a ser traçados. O suspeito parecia conhecer bem a área, escolher vítimas vulneráveis e agir com rapidez. No entanto, apesar dos esforços intensivos, nenhuma prisão foi feita. A tecnologia de DNA ainda estava em estágio inicial nos anos 90. Bancos de dados eram limitados. Sem correspondência genética e sem testemunhas decisivas, o caso esfriou lentamente, entrando para a lista de crimes não resolvidos que assombravam comunidades por gerações. Enquanto isso, a vida seguia. Anos passaram. O medo imediato diminuiu, mas as famílias das vítimas nunca deixaram de buscar respostas. O caso permanecia aberto, mas com poucas movimentações públicas. O assassino, se ainda estivesse vivo, caminhava livremente, trabalhava, interagia com os vizinhos, construía uma fachada social. E foi exatamente essa dualidade que tornaria a revelação futura ainda mais chocante, porque o homem que mais tarde seria indicado não vivia escondido nas sombras. Ele participava ativamente de eventos públicos, chamando atenção por sua aparência excêntrica. Fotografias dele caracterizado circularam amplamente depois de sua prisão. A imagem de alguém que encenava violência fictícia enquanto escondia um passado real começou a intrigar investigadores e o público. Mas essa persona pública não foi o que levou à sua captura. O que levou à sua captura foi a ciência. Em 2015, mais de 20 anos após os assassinatos, avanços tecnológicos permitiram que evidências antigas fossem reexaminadas com métodos modernos de análise de DNA. Amostras preservadas desde os anos 90 passaram por testes mais sensíveis e precisos. O perfil genético obtido foi comparado com bancos de dados criminais atualizados. Desta vez, houve correspondência, e o nome que surgiu foi Brian Patrick Miller. A investigação silenciosa que se seguiu buscou confirmar a ligação. A vigilância foi realizada. Amostras adicionais foram coletadas. Quando os resultados confirmaram a compatibilidade genética, a polícia finalmente agiu. E afinal, quem era Brian Patrick Miller? Brian Patrick Miller nasceu em 1973 e cresceu no Arizona. Miller era casado. Ele levava uma vida considerada estável do ponto de vista externo. Brian, em 1992, tinha 19 anos de idade e trabalhava como técnico de informática. Ele atuava na área de tecnologia e mantinha emprego regular. Colegas de trabalho relataram que ele não apresentava comportamento que chamasse atenção para algo extremo. Não havia uma imagem pública de alguém isolado ou socialmente marginalizado. Informações públicas indicavam que ele também tinha filhos, o que tornou o caso ainda mais chocante para a comunidade local. Esse detalhe é importante para a narrativa, porque reforça o contraste entre a vida doméstica aparentemente comum e os crimes violentos cometidos décadas antes. Além da vida profissional, e antes de ser identificado como responsável por assassinatos, ele chamava atenção por outro motivo. Ele participava de eventos públicos vestido como um personagem chamado Zumbi Hunter.
Traduzindo para o português, é caçador de zumbi, usando armas cenográficas e caracterizações chamativas. Personagem performático que ele mesmo interpretava. Ele usava roupas temáticas, acessórios cenográficos e simulava ser um combatente de mortos-vivos. Essa imagem excêntrica, mais tarde, se tornaria um contraste chocante com as acusações criminais. O caso de Brian Patrick Miller é um dos mais perturbadores do Arizona moderno e ficou conhecido nacionalmente por causa da forma como ele se apresentava publicamente enquanto escondia um passado violento. E não é só isso, meus queridos. Pensa que acabou? Não. Ele também tem um histórico anterior de violência. Antes da identificação como o Canal Killer, Miller já havia tido problemas com a lei. Em 2003, ele foi preso por um ataque envolvendo ameaça com uma arma contra uma mulher. Esse episódio resultou em condenação e período de prisão. Esse antecedente foi importante no julgamento posterior, pois demonstrou histórico de comportamento violento. Fotografias dele caracterizado circularam amplamente depois de sua prisão. A imagem de alguém que encenava violência fictícia enquanto escondia um passado real começou a intrigar investigadores e o público. A prisão ocorreu em janeiro de 2015. A notícia rapidamente dominou os meios de comunicação locais e nacionais. Quando foi preso, ele estava com 42 anos de idade. O homem que por anos viveu aparentemente sem suspeitas, agora enfrentava acusações de 2 assassinatos brutalmente violentos. A revelação trouxe uma mistura de choque e alívio. Para as famílias das vítimas, era a primeira vez que, em décadas, que o caso parecia caminhar para uma conclusão concreta. Mas a prisão era apenas o começo. O julgamento seria longo, técnico e emocionalmente intenso. Durante o processo judicial, promotores apresentaram evidências forenses detalhadas. Especialistas explicaram como o DNA preservado nas cenas dos crimes correspondia ao perfil de Miller. A defesa tentou questionar a cadeia de custódia das provas e a interpretação científica. O tribunal ouvia relatos gráficos sobre as circunstâncias dos assassinatos. Fotografias, laudos e reconstruções foram analisados cuidadosamente pelo júri. Cada detalhe reabria feridas antigas, mas também construía a linha lógica que ligava o acusado aos eventos de 1992 e 1993. Testemunhas também falaram sobre o comportamento anterior de Miller. Relatos incluíram incidentes violentos do passado, reforçando o padrão de agressividade. A promotoria argumentou que os crimes não foram impulsivos, mas atos deliberados. A escolha do local isolado, o momento das abordagens e a tentativa de evitar identificação indicavam planejamento. O júri precisou avaliar não apenas provas físicas, mas também o perfil comportamental apresentado. O peso da decisão carregava décadas de espera. Vamos saber agora como era o comportamento e o perfil de Brian Patrick Miller. Durante o julgamento, a promotoria apresentou o argumento de que ele demonstrava controle e planejamento, escolhia locais isolados, atacava vítimas vulneráveis e tentava evitar identificação imediata. O fato de ele ter vivido mais de 20 anos sem ser identificado reforça o aspecto de vida dupla, algo comum em casos de assassinos que permanecem não detectados por décadas. A prisão e a situação atual de Brian. Ele foi preso em 2015 após análise de DNA. Em 2022, após anos de trâmites judiciais, o veredito foi anunciado. Brian Patrick Miller foi considerado culpado pelos assassinatos de Angela Brosso e Melanie Bernas. No momento da condenação, em 2022, ele tinha 49 anos de idade. A sentença imposta foi a pena de morte no estado do Arizona. Para muitos, representou o encerramento formal de um capítulo que parecia interminável. Atualmente, ele permanece no corredor da morte, enquanto recursos legais
seguem o trâmite padrão do sistema judicial. Para as famílias, significou a confirmação oficial do responsável. Ainda que nada pudesse reverter o passado, a identificação trouxe respostas que haviam sido negadas por quase 30 anos. O caso se tornou o exemplo marcante do impacto da evolução forense na resolução de crimes antigos. Evidências que pareciam insuficientes nos anos 90 se tornaram decisivas décadas depois. Bancos de DNA, técnicas aprimoradas e armazenamento adequado de provas transformaram um caso arquivado em condenação concreta. A história também reforçou a importância de preservar evidências físicas, mesmo quando a tecnologia atual parece limitada. O tempo, aliado à ciência, pode mudar completamente o rumo de uma investigação. A comunidade de Fênix passou a relembrar o período de medo vivido nos anos 90. As trilhas ao longo dos canais, antes associadas ao perigo, voltaram a ser ocupadas por moradores. A prisão e condenação não apagaram a violência, mas redefiniram a narrativa. O Canal Killer, antes uma figura desconhecida, agora tinha nome e rosto. A sombra anônima que rondava memórias coletivas finalmente foi identificada. Décadas separaram os crimes da sentença. Nesse intervalo, o acusado construiu uma vida paralela enquanto as famílias das vítimas conviviam com a ausência e a incerteza. O contraste entre esses dois caminhos tornou o caso ainda mais impactante. O homem que frequentava eventos fantasiados escondia acusações que remetiam a atos extremamente reais e irreversíveis. Essa dualidade reforçou o choque público quando a verdade veio à tona. Hoje, o caso Brian Patrick Miller permanece como um dos mais emblemáticos do Arizona contemporâneo. Ele une brutalidade, mistério prolongado e avanço científico em uma única narrativa. Mais do que um crime resolvido, tornou-se um lembrete de que a investigação pode atravessar décadas e ainda encontrar respostas. E enquanto isso, a justiça tardia não devolve vidas perdidas. Ela redefine o desfecho de histórias que pareciam condenadas ao silêncio permanente. Durante décadas, a família de Angela viveu sem respostas definitivas. O caso permaneceu aberto por mais de 20 anos. E sabe o que isso significou para a família dela, meus amados? Significou aniversários sem encerramento, feriados marcados pela ausência, reabertura constante da dor a cada nova pista. Nos julgamentos, familiares compareceram ao tribunal e deram declarações emocionantes. O impacto da espera prolongada foi um dos aspectos mais marcantes do caso. O desaparecimento de Melanie, uma jovem de 17 anos, abalou profundamente seus familiares, assim como no caso de Angela. A família de Melanie enfrentou décadas sem resolução, convivendo também com falta de respostas concretas, esperança renovada a cada reanálise do caso, expectativa durante o processo judicial. Quando o julgamento finalmente aconteceu, membros da família de Melanie também estiveram presentes, ouvindo detalhes que ficaram guardados por mais de 20 anos. Agora explicarei para vocês por que esse caso ficou conhecido como Canal Killer, que em português significa assassino do canal. Brian Patrick Miller ficou conhecido como Canal Killer por causa do local onde os crimes aconteceram. Nos dois casos atribuídos a ele, o assassinato de Angela Brosso em 1992 e Melanie Bernas em 1993, as vítimas foram atacadas enquanto andavam de bicicleta ao longo de trilhas próximas ao canal de irrigação em Phoenix, Arizona. Esses canais fazem parte de uma extensa rede que corta a região metropolitana e são frequentemente usados por moradores para caminhada, corrida e ciclismo. Como os dois crimes ocorreram próximos ao Arizona Canal, a imprensa e a comunidade passaram a se referir ao agressor desconhecido como o Canal Killer. O apelido surgiu antes mesmo de qualquer suspeito ser identificado. Na época, a polícia ainda não sabia quem era o responsável, mas as semelhanças entre os casos, local isolado, vítimas jovens, bicicleta
e proximidade com o canal sugeriram um mesmo autor. O nome acabou se consolidando na mídia local e permaneceu por décadas, até que testes de DNA levaram à prisão de Miller em 2015. Esse tipo de apelido é comum em casos não resolvidos, especialmente quando há um padrão geográfico marcante. No caso dele, o canal não era apenas cenário, era o elemento que conectava os crimes e ajudou a definir a identidade pública do agressor, antes mesmo de ele ter um nome conhecido. Então é isso, meus amados. Esse foi o nosso caso de hoje. Essa história foi há 34 anos atrás. Ela foi solucionada e foi feita justiça para o caso das duas, e isso me deixa muito feliz. E se elas estivessem vivas, Angela teria hoje 55 anos de idade e Melanie teria 50 anos de idade. Infelizmente, essas vidas foram interrompidas por um canalha assassino. Eu quero deixar aqui um alerta para todos. Temos que tomar cuidado por onde andamos, principalmente nós mulheres. Andar à noite sozinha, ou caminhar à noite, ou até mesmo andar de bicicleta em um parque em horários não tão movimentados, realmente eu penso que isso seja um tanto quanto perigoso. Veja bem, eu também não estou aqui dizendo para ninguém parar de fazer isso, até mesmo porque eu penso assim. E aqui não tem Lei Maria da Razão, não é mesmo? Então é isso, meus amados. Deixe nos comentários o que vocês acharam da história de hoje. Vocês gostaram? Eu também preciso deixar claro aqui que eu não sou a favor da pena de morte, em nenhum caso. Porém, eu respeito quem seja a favor. Eu penso que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, a não ser Deus, pois Ele deu a vida e é só Ele que pode tirar. Mas, porém, eu sou a favor da prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. E você? É ou não a favor da pena de morte? Deixa aí nos comentários para eu saber. É isso. Muito obrigada por sua presença aqui. Quero aproveitar este momento para agradecer a todos os meus inscritos aqui do canal. Muito obrigada. Lembrando que temos vídeos aqui no canal todas as quartas, às 11h45 da manhã. Caso você esteja chegando agora aqui no canal, vá na minha playlist, pois tem mais conteúdo para você ver e ouvir. Se você se interessa por histórias de crimes reais, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe para mais pessoas, porque isso me ajuda muito. Lembrando que os vídeos da Sala de Justiça também são podcast, e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!